Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia. Hoje nós vamos continuar nossa leitura. Os capítulos que leremos hoje são estes, o 41 e o 42 de Gênesis, o Salmo 21 e o capítulo 21 de Mateus, ok? Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Ó Deus bendito, te louvamos mais este dia, ó Pai, pela tua infinita bondade, misericórdia, graça sobre a nossa vida. Somos imperfeitos, somos carentes, ó Deus, da tua direção. Precisamos, ó Pai, constantemente da presença do teu Espírito na nossa vida, guiando os nossos passos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Pai. Queremos, ó Deus, interceder em favor daqueles que estão, ó Deus, enfermos, Pai, estão em tratamento de saúde. Cuida de cada um, ó Deus. Fortalece, anima o coração. De modo especial lembramos da Dona Virgínia, ó Deus, que tem acompanhado estas leituras, mesmo em meio a um tratamento quimioterápico. Que o Senhor fortaleça a tua serva, ela continue firme no Senhor, Pai. E se for a tua vontade que esse tratamento seja bem sucedido, como tem sido desde o princípio, na cirurgia, que tudo corra bem, a tua serva seja cada dia mais fortalecida no Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então à leitura de Gênesis 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: Hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: No meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas, subiam outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas.
Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas, também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância sobre toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e o fez subir na sua 2ª carruagem. E clamavam diante dele: inclinem-se todos! Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou Manassés. Manassés em hebraico soa parecido com a palavra que significa fazer esquecer. Esse é o significado de Manassés, fazer esquecer. Novamente, versículo 51. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Efraim, em hebraico, soa parecido com as palavras que significam ter filhos ou dar frutos. Versículo 53. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito.
e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Bom, até aqui o capítulo 41, capítulo longo, não é? Nós vemos aqui José saindo da masmorra e sendo posto no mais alto cargo do Egito nos seus dias, né? Realmente o Espírito de Deus estava com ele, tinha planos para a vida dele, né? E ele haveria de ser o redentor daquele, não só do Egito, mas de muitas terras ao redor, né? Que ali passariam por grande fome, e de modo especial também a sua família, que posteriormente vai buscar alimento no Egito. Né? Então, ele é alçado ao mais alto cargo de honra, de autoridade sobre o Egito, né? Para dali poder prover, entre aspas, a salvação daquele povo. Né? Então, José, em certa medida, em certos aspectos, também é um tipo de Cristo, um representante, alguém que reúne características da pessoa e da obra de Jesus na vida dele. Vamos seguir ao capítulo 42. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor. Estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem, na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então José lhes disse: é como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui, sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficaram detidos, para que sejam provadas as palavras de vocês. Se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó, que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos, e os outros podem ir, levando o cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade,
Estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Rúben respondeu-lhes: Não é verdade que eu disse? Não pequem contra o jovem. Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: O que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: O homem, senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: Somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe e o mais novo está com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o senhor da terra, respondeu: Nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês, e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: Vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim. Mas Rúben disse ao seu pai: O Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: O meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Mais um capítulo longo. Aqui vemos o encontro dos irmãos de José com ele, se prostrando diante dele. Vemos José criando um ambiente, né, uma situação para que pudesse ver o seu irmão mais novo e eles então ficam com medo do que possa estar acontecendo, né? O desfecho dessa história vai ser depois, mas nós já vemos aqui José arquitetando um plano para fazer bem à sua família, fazer bem aos seus irmãos, né? Muito bem, vamos agora ao Salmo 21. Salmo 21. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade. E lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste. Pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença.
O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos. A sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Aqui, gratidão pela vitória, né, o título da Sociedade Bíblica. Vemos aqui palavras do rei de Israel em oração a Deus, em gratidão a Deus. O rei se alegra porque Deus respondeu a sua oração, satisfez os desejos do seu coração, tal como vimos até no salmo anterior, né? Deus deu a ele vitória, fez com que ele se engrandecesse, né? Diz aqui, ó, o rei confia no Senhor, pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará, alcançará os seus inimigos e tudo mais. Essa relação, né, de uma monarquia com o povo, a gente não tem muita noção disso, porque nós não vivemos numa monarquia, né? A monarquia caiu no Brasil por um golpe, inclusive. E então nós não sabemos bem essa relação, né? Mas nesse contexto de monarquia, o povo se vê representado pelo rei, né? O rei é alguém que tem o prestígio de toda uma nação. Todo o povo se sente representado e confiante no seu rei. E então esses salmos aqui que se referem a reis, a gente precisa se lembrar disso. O povo de Israel se vê representado pelo rei. E esses salmos, sem dúvida, como todos eles, apontam também para a vitória e para a glória do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. E a vitória de Cristo é a nossa vitória. A glória de Cristo é a nossa glória também. Então, essa relação é um pouco estranha para nós, porque nós vivemos numa cultura muito altamente individualista, né? Então, as nossas vitórias são as nossas vitórias, a nossa glória é a nossa glória, né? Quando, por exemplo, um pai, né, se alegra com, vamos dizer, um emprego melhor, uma conquista, por exemplo, de uma casa ou de um carro, os filhos se alegram, mas não há essa, pelo menos na minha percepção, não há esse sentimento de que essa vitória é minha também, essa conquista é minha também, né? Da mesma forma, por exemplo, nós somos funcionários de uma empresa e essa empresa está lucrando, está indo bem, o chefe é um excelente chefe e está tendo lucros e tudo mais, nós não nos sentimos vitoriosos com a vitória, vamos dizer assim, da empresa a qual nós somos funcionários, a menos que fosse a nossa empresa, né? Então, essa relação de representação, a gente não tem muito claro na nossa vida, porque nós vivemos numa cultura individualista. Mas no contexto bíblico era assim. Então, o rei é aquele que tem a representatividade de todo o povo, e a vitória do rei é a vitória do povo, e o povo se alegra nisso, né? Inclusive tem orações aqui pelo rei, nos Salmos tem orações pelo rei. Inclusive acho que o capítulo 20 é a oração pela vitória do rei mesmo, né?
E a gente devia pensar, refletir bastante, meditar nessas coisas, porque no contexto do reino de Deus é uma monarquia. Jesus é o nosso rei e nós somos os seus súditos, os seus servos. Então, a vitória do nosso rei é a nossa vitória, a glória do nosso rei é a nossa glória. Então nós vivemos, somos. Tem até uma música infantil, antiga também, que eu cantava muito na minha infância, né? Ela assim: eu sou um príncipe de um reino diferente, onde todo mundo é tido como gente. Eu sou um príncipe de um reino diferente, onde a mão é amiga e o coração é quente, alguma coisa assim. A ideia é que nós somos príncipes de um reino. Nós vivemos uma monarquia, né? E Jesus é o nosso rei. Muito bem. Vamos agora a Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Esse texto está lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. E então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Isso aqui é uma referência ao Salmo 118, 25 e 26. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Deixa eu ver aqui. Olha, Hosana significa ser propício, salva. Então, essa declaração do povo, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, eles estavam reconhecendo, né, que Jesus é o filho de Davi que veio para salvar. Então, uma declaração muito forte, né, muito clara, de que estavam reconhecendo nele alguém que é um rei. Aliás, a gente leu sobre rei no Salmo 21, e aqui a gente vê, né? Eis que o seu rei vem até você, humilde, etc e tal. Essas nossas leituras têm se encadeado, né, de uma maneira interessante várias vezes. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Essa parte eu já li. Então veja, Jesus está se dirigindo a Jerusalém, ele manda discípulos à frente para pegar uma jumentinha, e ele entra em cima dessa jumentinha para cumprir a profecia. Quer dizer, os mínimos detalhes do que anunciava o Antigo Testamento são cumpridos em Jesus. Então é muito bonito ver isso acontecendo. Jesus sendo reconhecido como o rei, né, aquele que veio para salvar. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram?
Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Isso aqui é uma citação do Salmo 8, versículo 2. Né? Então a gente vê, por um lado, aqui Jesus entrando na cidade em cima de um jumentinho, né, o que expressa humildade. E, por outro lado, a gente vê aqui ele agindo de forma muito, até bruta, ríspida, com aqueles que estavam usando o templo para obter lucros, né? Um covil de salteadores, né? Quer dizer, um ambiente de ladrões. E aqui vão perguntar para ele, né, se ele não está vendo o que estava acontecendo, e ele fala assim, essas crianças estão me louvando, né? Do lábio delas que vem o perfeito louvor. Então, um Jesus que é humilde, que é aquele que atende ao pobre, ao necessitado, mas que também é duríssimo com aqueles que estão em pecado. É bem contundente. Jesus é contundente em vários momentos. A gente não pode pintar a imagem de Jesus na nossa mente como se fosse somente o cordeiro. Ele é cordeiro, que vai como ovelha muda para o matadouro. Ele é o cordeiro que morre em favor do seu povo, que traz benefício ao seu povo, mas ele é também o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele vai guerrear e vai vencer os seus inimigos. Então a gente vê a personalidade de Jesus com essa dupla característica. Ele é manso e humilde de coração, mas ele também é contundente e ele é ríspido com os hipócritas, com os pecadores que não se arrependem, que estão vivendo na prática de pecado e não se emendam. Versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Aqui é aquela dificuldade clássica, né, para a gente entender. Peraí, então a gente pode pedir qualquer coisa e vai ser feito, né? E a prática diz que não é exatamente isso, né? Eu já comentei sobre um texto semelhante a esse anteriormente, mas nós não conhecemos ninguém que tenha dito a uma figueira para se secar e ela tenha se secado, ou que tenha dito para um monte: levante-se e jogue-se ao mar e ele foi, né? Então parece que não é para a gente entender literalmente essa questão, né? Então, devemos tomar cuidado. Versículo 23. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? E Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Então Jesus, sempre muito inteligente, né, e fazendo excelentes perguntas,
Eu tenho, sempre que eu posso, eu repito isso, né? A gente tem que aprender a fazer perguntas, mais do que afirmações. Porque, não que afirmações sejam um problema, mas é que as perguntas, elas são instrumentos muito úteis numa, entre aspas, guerra de palavras, né? Numa discussão, quando ambos os lados estão afirmando suas posições, esse conflito tende a não cessar, a não se resolver. Mas quando um dos lados sabe fazer boas perguntas para defender o seu ponto, se forem boas perguntas e se ele estiver com a razão, o outro lado será obrigado ou a reconhecer sua derrota, o que dificilmente vai acontecer, mas pelo menos deixar a coisa rolar em paz, né? Que foi o que aconteceu. Eles aqui não admitiram a derrota, mas decidiram então não seguir adiante com aquela discussão. Então Jesus sabia fazer excelentes perguntas e a gente precisa aprender. Esse é um recurso muito importante, né? Em conflitos familiares, com pessoas, a gente discute, pô, você fez isso, você fez aquilo, você é isso, você é aquilo. Se a gente soubesse fazer boas perguntas, eu tenho certeza que a gente traria mais resoluções, mais soluções para os nossos conflitos. Versículo 28. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então, Jesus está de novo destacando a importância de João Batista. Ele realmente foi muito importante no ministério de Cristo. A pergunta dele foi: o batismo de João, aliás, eu sublinho essa pergunta, mas essa pergunta foi dos sacerdotes. Não. A pergunta, desculpem, viu? A pergunta de Jesus foi outra, né? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Essa foi a pergunta de Jesus. Pergunta extremamente perspicaz, né? Se eles dissessem que o batismo de João é do céu, ou seja, ele veio na autoridade de Deus, então eles se veriam numa situação complicada, porque eles não aceitaram o batismo de João. Se dissessem que o batismo de João é dos homens, ou seja, não tem autoridade divina, eles se veriam numa situação complicada também. Por quê? Porque toda a multidão, toda a população acreditava que João Batista tinha vindo do céu, que Deus havia mandado João Batista, que ele falava na autoridade de Deus. Então eles acharam melhor não continuar a questão. E aí ele traz essa pergunta aqui, essa parábola, aliás, dos 2 filhos, para ilustrar o que ele estava querendo dizer àqueles homens, né? O primeiro filho disse que não queria ir trabalhar na vinha, mas acabou indo depois. O outro filho falou: sim, nós vamos, mas acabou não indo, né? Quem fez a vontade do pai? O primeiro, que mesmo resistindo no princípio, depois acabou indo. E aí Jesus conta essa parábola para mostrar: olha, vocês deviam fazer o mesmo. Vocês resistiram no princípio, mas agora vocês deveriam ir e fazer a vontade do Pai. No sentido de aceitar.
aceitar a mensagem de João Batista, a mensagem do arrependimento, né? Só que vocês não estão fazendo isso, né? Que é o que está aqui no final. Vocês, porém, mesmo vendo, não se arrependeram depois para acreditar nele. Ou seja, vocês deveriam estar fazendo isso e não estão fazendo. Então, todas essas multidões que aceitaram o batismo de João, que ouviram a mensagem dele e se arrependeram dos seus pecados, esse povo todo está entrando no reino de Deus e vocês não. Porque o arrependimento é fundamental, é essencial, é o primeiro passo para a entrada no reino de Deus. A parábola dos lavradores maus. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Peraí, que meu celular está tocando aqui. Meu pai está me ligando agora, eu não posso atender. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles... Onde que eu estava? Versículo 39, né? E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? E eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o texto do Salmo 118, 22 a 23. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Muito bem, essa parábola aqui, as duas, né, tanto a dos filhos como essa dos lavradores, tem tudo a ver com os líderes religiosos, né? Nessa parábola dos lavradores, está falando de um homem que plantou uma vinha, deixou tudo bonitinho e deixou os lavradores para cuidarem. E depois de um tempo, apresentarem os frutos ao seu patrão, ao dono daquela vinha, né? Estes lavradores representam essas lideranças judaicas daqueles dias. Deus, o que ele está dizendo é o seguinte: ó, Deus deu a vocês a liderança sobre este povo e vocês estão, vocês não estão dando os frutos a Deus. Vocês não estão dirigindo todos os frutos para o Senhor. Vocês estão lidando com a terra como se fossem de vocês. Vocês estão pensando que essas pessoas pertencem a vocês. E aí a parábola conta, né, que é como se Deus estivesse mandando os profetas, né, para advertirem, para chamar a atenção deles. Eles matam, eles apedrejam os profetas. Por fim, o dono da vinha manda o seu próprio filho, ou seja, é como se, né, Deus manda o seu próprio filho e eles matam o filho. E no final das contas, então, esse dono da vinha, né, ele vai fazer perecer horrivelmente aqueles malvados. Ele vai dar um jeito de desbancar aqueles lavradores lá e acabar com eles, né?
E é o que Jesus está dizendo que vai fazer. Deus vai fazer com eles. Deus vai exterminá-los. Deus vai acabar com eles, vai destruir eles. Né? Por quê? Porque eles rejeitaram. Rejeitaram a Deus, rejeitaram o seu próprio Filho. Né? Essa pedra é o próprio Cristo. A pedra angular. A pedra que dá sentido a todo edifício. Né? Eles rejeitaram e, portanto, perderam aquilo que Deus tinha dado a eles. Então o reino de Deus, diz aqui, será tirado deles e entregue a um povo que produz os frutos. E foi o que aconteceu. Né? O povo de Israel, toda essa liderança espiritual religiosa de Israel foi desbancada. E Deus, então, colocou o seu próprio Filho para liderar, para governar o seu povo, e tem os seus representantes, que são os apóstolos e posteriormente, né, os presbíteros, etc., que devem cuidar, pastorear as multidões, né, como representantes, embaixadores do próprio Rei, do Senhor, do Supremo Pastor. Muito bem, terminamos aqui a leitura, vamos fazer a nossa marcação. Hoje é o 21º dia de leitura e esse vídeo vai ao YouTube no dia 25 de janeiro. Muito bem, então que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.